dividir aqui a tela. Então, seguindo aquilo que a gente já vinha falando sobre qualidade, né? Sobre a importância da qualidade, como o processo e como a melhoria do processo, a gestão do processo, né, está intimamente ligado com o controle da qualidade. Então, como a gente falou antes sobre o processo, como a gente classificava o processo, como o processo poderia melhorar ou não, né, quais eram os objetivos da melhoria e como, né, a gente alcançar aqueles objetivos. Hoje a gente vai falar então um pouquinho da parte de planejamento e controle da produção, tá? Mais conhecido por PCP. Então, para que uma organização, para que ah, para que uma determinada organização ela atinja aqueles objetivos que foram estipulados, né, para que o processo fosse melhorado, né? E então, para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível, a empresa não pode produzir ao acaso algo desnecessário. Ela deve ser planejado, calculado antecipadamente, né? Então tem que ser todo feito um planejamento a priori, ou seja, um planejamento anterior, né, do que vai ser produzido, para que não haja desperdícios, para que não haja gastos desnecessários, né? E isso tem que ser feito com devido monitoramento, com devido acompanhamento, né, para então se ter um verdadeiro controle, né, da produção. Então, pensando nisso que a gente vai ter um setor chamado de planejamento e controle de produção. E esse PCP ele vai visar o aumento das atividades, vai também propiciar a eficácia, né, e a eficiência da empresa através da administração da produção. Então, o PCP ele existe dentro das organizações, né, com a finalidade de antecipar, tá, e planejar uma linha produtiva, né, perante o mercado, atendendo às necessidades da empresa de forma estabelecida e calculada. O planejamento determina o que deve ser fazer, quando fazer, quem deve fazer e de que modo isso vai ser feito. Tá? Então, é o famoso como, quando, onde e quem. Né? Através do planejamento, deve-se fixar quais os objetivos a serem atingidos e o que se deve ser feito para atingir esses objetivos da melhor maneira possível. Né? Sempre pensando naquilo, com menos desgaste, com menos desperdício, com mais qualidade. Tá? Utilizando todos os recursos que estejam disponíveis, desde que haja as metas e os objetivos a serem alcançados. Bom, a partir do controle, deve-se atuar medindo e corrigindo o desempenho para assegurar que os planos sejam executados de maneira que foram previamente elaborados e estabelecidos. Mais uma vez, naquilo que a gente falou ontem, né, que eu falei ontem com vocês, é importante mensurar, né, ter uma medida, né, para a gente saber se está melhorando ou não. Então, a gente tem que ter parâmetros que sejam medidos, e esses parâmetros medidos é que vão nos dar a certeza de que a gente está melhorando o nosso processo ou que as medidas que a gente tomou visando melhoria não estão surtindo efeitos, então deve ser feito algum tipo de correção. Tá? Conceito de planejamento e controle da produção. Né? O PCP, então, planeja e controla a produção dos bens, abrangendo, inclusive, as matérias-primas necessárias. Tá? A partir do PCP, que vão sair as ordens de compras. O que deve ser comprado, de quem deve ser comprado, né? E os prazos de entrega, para que os prazos de entrega, né, estejam salvaguardando, né, a produção, que eles cheguem no determinado tempo certo para produzir um determinado
objetos. A quantidade de mão de obra, então quanto que vai ser de mão de obra, quantas horas vão ser necessárias, né? E qual a força de trabalho, então, vai ser colocada em cima da produção de determinado objeto. Quais são as máquinas, quais são os equipamentos, né? E quanto que essas máquinas e esses equipamentos vão gastar, né? Então, tem que estar tudo planejado, a sequência de máquinas a ser utilizada, a sequência de equipamentos a serem utilizados, né? E o custo o seu verdadeiro custo para a hora, e deve-se, então, depois mensurar. A gente tem que ter uma previsão de horas de uso de equipamento, e depois a gente compara com o que realmente foi utilizado, se gastou mais ou se gastou menos daquilo que foi planejado, né? Para se ver se não há uma discrepância muito grande. Se houver uma discrepância muito grande, se deve corrigir, né, essa diferença muito grande entre o que se planejou, né, e o que realmente se executou, né? É também faz parte também do planejamento do PCP, né, verificar os estoques, né, de produtos acabados disponíveis, né, para que seja feita a entrega aos seus devidos clientes. Então, o PCP tem que estar antenado, né, que cada setor pertencente à linha de produção tem os seus produtos acabados e que esses produtos acabados sejam entregues, né, ao próximo cliente, ou seja, o próximo estágio de produção, dentro do prazo estipulado, na qualidade estipulada, tá? Então, também faz parte do PCP verificar esses detalhes. Para funcionar satisfatoriamente, né, o planejamento e controle da produção como um todo deve ser um centro de informações para a produção, né? Então, esse centro de informação tem que ser dividido em 4 fases principais. O projeto de produção, tá? Assim como a gente faz um projeto de um produto, a gente também tem que projetar a produção, né? Todas as etapas necessárias para que a gente tenha o produto acabado, né? Desde a entrada da matéria-prima a cada setor, né? Qual a sequência que vai ser liberada para o que entra na seção de corte, de dobra, de solda, de usinagem, né? No caso de uma metalúrgica. Então, quem faz a ordem de cada produto, de cada peça que compõe o produto final, até que ele esteja pintado, montado, embalado para entrega ao cliente, né? Então, o PCP tem que ter um projeto de todo esse caminho, né, que o produto vai passar por dentro da fábrica, né? Também é parte do PCP a coleta de informações, né, para saber se tem máquina disponível, quando é que as máquinas estão disponíveis, quanto tempo tem disponibilidade de cada máquina para cada produção, né? Qual a sequência que eu vou ter de utilização dessas máquinas, né? Se as máquinas tem que ir para manutenção, se não tem que ter manutenção, né? Se o plano de manutenção está sendo droga. Só um pouquinho, gente. Agora eu vou para trás aqui. Deixa eu voltar aqui. Se tem para frente esse porcaria, eu quero que ele vá para trás. Né? Assim. Só um pouquinho. Vou parar aqui. Essa porcaria travou. Deixa eu abrir aqui de novo aqui, que essa porcaria travou.
Eu vou lá para o final disso aqui, não disse. Nossa, lá para o fim, nada assim. Eu tinha os dedos onde não devia. Tá, pronto. Bom, vamos voltar de novo. Pronto. Botei os dedos onde não devia. Ah. Então, a finalidade do PCP é aumentar a eficiência e a eficácia do processo produtivo da empresa, né? Atuar sobre os meios de produção para aumentar a eficiência e cuidar que os objetivos de produção sejam plenamente alcançados para aumentar a eficácia. Então, a parte do PCP é uma das partes mais importantes do processo produtivo, tá? Porque é a partir do PCP que vai se ter o controle do que se está fazendo, como se está fazendo, tá? E é quem geralmente vai passar as informações depois do pessoal que tem a parte da supervisão do processo de produção. A PCP tem duas funções. Então, ele estabelecer antecipadamente o que a empresa deverá produzir, quanto deverá produzir de matéria, quanto deverá dispor de matérias-primas, tá? E de materiais. Então, a obrigação do PCP informar, né, e ter o controle de se tem toda a matéria-prima, tá? Se vai ser uma ordem de fabricação, quando essa ordem de fabricação chega ao PCP, a primeira coisa que ele tem que verificar é se tem toda a matéria-prima necessária. Então, né, para isso ele tem que ter um controle muito rígido sobre, né, peças em estoque, né, o que ele tem no almoxarifado, o que ele tem no estoque de peças pré-acabadas, né? Então ele tem que ter um controle bem rigoroso, né, para poder dar início à fabricação. Se tiver faltando alguma desses itens, então ele tem que solicitar a reposição, né? Ou seja, pela compra, ou seja, né, saindo ordens para que outros setores abasteçam com peças pré-fabricadas dentro da própria indústria. Tá? Também tem que saber quais são as máquinas e quanto de pessoal ele tem disponível, né? Se vai ser necessário deslocar gente de outros setores, se vai fazer rearranjo, né? Dentro do processo de produção, né? Tanto quanto máquina quanto pessoal. Então, isso faz parte também do PCP, ele tem que ter controle sobre isso. E, além disso, o PCP monitora e controla o desempenho de produção em relação ao que foi planejado, né, corrigindo eventuais desvios. Tá? Também está dentro das funções do PCP manter uma série de relações com as demais áreas da empresa, né, com o projeto, com vendas, né, com o setor de compras, né, faturamento, né? Então, ele tem que ter essa inter-relação com quase todas as outras áreas da empresa, né? Porque é a função principal do PCP, né? A racionalização dos recursos, né? Tanto de material, tanto humano, quanto financeiro. Então, por isso, ele vai ter que ele vai ter que se interrelacionar com todos os outros, as outras áreas, né? Até mesmo com recursos humanos, né? Você vai precisar de mais gente para trabalhar, você vai precisar de menos gente, né? Então, dentro dessa perspectiva, ele tem que ter esse controle
e também essa inter-relação. Então, ali as áreas de relacionamentos, né, com a área de engenharia industrial, né? Então, o PCP vai programar o funcionamento de máquinas e equipamentos, né? Então, tem que ter uma ordem, quem que vai primeiro, se primeiro vai setor de corte, né, de traço, depois corte, dobra, né? Então, como é que isso vai chegar na linha de montagem? Você vai ter que passar por um setor de solda antes, né? Você tem que fazer algum tipo de trabalho, né, específico de furação ou de usinagem. Então, tudo isso, né, tem que ter esse relacionamento com a engenharia industrial, né, para saber quais são os tempos necessários, quais são os, né, você já tem todo o levantamento de tempos de operação para ter para dar uma previsão de entrega do produto, né. Tem uma área de relacionamento com a área de suprimento de compras, né? Então, aquela história que ele tem que ter, saber o que tem no almoxarifado, o que ele tem de peça pré-pronta, né? E, a partir disso, né, suprir as necessidades, né, de fornecimento de peças para a fabricação, né? Emitindo ordens de compra, né? Emitindo retirada de peças de almoxarifado ou de peças de prateleira de estoque. Então, tudo isso também faz parte da área de suprimento e compra. Com a área de recursos humanos, né? Então, saber, né, assim, se há necessidade de contratação de mão de obra, se vai ser necessário trabalhar mais, né, se vai ter emissão de ordens de horas extras, né? Quais são os prazos que ele tem dentro de toda essa parte de recursos humanos, se vão fazer hora extra, se vai ser necessário, né, também ter deslocamento, se vai ter necessidade de transporte para o funcionário que vai ficar até mais tarde, se vai ser necessário, né, a compra de lanche, de janta, né, toda essa parte, né, que também faz parte de recursos humanos, né, que é uma previsão que o PCB tem que ter em mãos. Né? Com a área financeira, né, os cálculos financeiros fornecidos pela área financeira estabelecer níveis ótimos de estoque de produtos acabados, além de lotes econômicos de produção. Com a área de vendas, né, a área de vendas é a previsão, né, de fornecimento do produto acabado, né? Então, de acordo com o teu plano de produção, tu pode chegar e dizer para a área de vendas em quanto tempo tu entrega, né, o teu produto, né, para que a pessoa da vendas estabeleça uma data de entrega para o cliente. E com a área de produção propriamente dita, né, que atua diretamente no planejamento e no controle das atividades, fazendo o sistema de produção funcionar da melhor maneira possível. Para funcionar de modo satisfatório, né, o PCP exige um enorme volume de informações obtidas pelo recolhimento de dados e pelo tratamento das informações através de um centro de informações para a produção, né, que também pode ser apresentado em 4 fases. Tá? Então, a fase do projeto de produção, né, que seria a primeira fase, que procura se definir com o sistema de produção, como esse sistema de produção vai funcionar, quais são as suas dimensões para estabelecer os parâmetros, né, sendo que o projeto de produção é relativamente permanente em relação ao tempo, mas sofrendo possíveis mudanças quando o próprio sistema de produção muda. Ou seja, se mudar alguma característica do produto, né, tem que ser revisto, né, esse projeto de produção. Cada vez que se altera o produto, né, o projeto de produção também tem que ser alterado, tem que ser revisto. Tá? Caso haja alguma mudança dentro da estrutura da fábrica, não no produto, mas está trocando, a gente vai trocar um torno semiautomático por um torno automático, ou vai trocar um torno automático por um torno de controle numérico. Bom, então, isso vai acarretar uma diferença de produção, no tempo da produção, né? Provavelmente vai trazer uma melhoria, então, tu também tem que refazer o projeto de produção, porque
naquele setor, tu está diminuindo consideravelmente o tempo de produção. Tá? Por quê? Porque tu está comprando uma máquina melhor, uma máquina que vai te dar mais agilidade, né? Na parte de corte, tu está tirando o oxicorte, está passando para o corte a plasma, né? Então, se tu está trocando uma máquina que tem uma velocidade, uma produção inferior por uma máquina, né, que tem uma produção superior, relativamente mais barata do que a outra, né? Então, vai ter que refazer o teu projeto de produção, porque tu também está, né, fazendo uma aquisição de uma máquina que vai te dar mais ganho, né, na produção. A parte de coleta de informações, que seria a segunda fase, né, é aquela parte que tu tem que ter um acompanhamento de tudo que está sendo feito, né? Tu tem que ter anotado isso, tem que ter tudo isso planilhado, né? E para poder quantificar a tua produção, para saber o que tu pode melhorar e onde tu pode melhorar, tá? Então, é de suma importância que tu tenha todas essas informações guardadas, né? É claro que com o advento da informação, das TIs, né, das tecnologias de informação, tu hoje pode ter isso com mais agilidade do que se tinha há algum tempo atrás, né? Então, qualquer empresa hoje investe em ter um sistema de, de informação para sistema de produção, tá? O planejamento propriamente dito da produção, que seria a terceira etapa, deve ser estabelecido o que e a quantidade que a empresa deverá produzir em determinado período de tempo, levando-se em consideração a sua capacidade de produção e a previsão de demanda de vendas que deve ser atendida no período, tá? Então, nesse planejamento, né, tu tem que ver qual é a tua capacidade para que o teu setor também de vendas não venda a mais daquilo que tu consegue produzir, né? Seria muito bom, né, tu ter muito pedido, né? E tá sempre correndo atrás para entregar os pedidos, mas aí tu pode ter um problema, né, de gargalo de produção, né? E daqui a pouco tu começa a perder cliente porque tu não consegue cumprir os prazos de entrega daquilo que tu prometeu, daquilo que tu disse que poderia fazer. Então, o planejamento de produção deve controlar, coordenar e integrar máquinas, pessoas, matérias-primas, materiais, envios de processo, bem como todos os processos produtivos, né? E a gente pode dividir esse planejamento em três etapas: formulação do plano de produção, implantação do plano de produção através da programação da produção e execução do plano de produção através de emissão de ordens, tá? E a quarta fase, né, que é o controle da produção, que é a principal atividade do PCP, né? É acompanhar, avaliar e regular as atividades produtivas para assegurar que aquilo que foi planejado seja cumprido e os objetivos pré-estabelecidos sejam atingidos. O controle visa suas finalidades principais, que são a correção das falhas ou erros existentes e apontar as medidas corretivas para saná-las, como também a prevenção de novas falhas ou erros através do planejamento para evitá-los futuramente. Há quatro fases distintas de controle da produção, tá? Tá? O controle da produção também a gente vai dividir em algumas fases, né? Aqui a gente tem quatro fases, que seriam estabelecimento de padrões, avaliação do desempenho, comparação do desempenho com o padrão estabelecido e a ação corretiva. A fase 1, então, que é estabelecimento de padrões, ela estabelece os padrões ou critérios de avaliação ou comparação, né? Então, a gente vai ter ali quatro tipos de padrões: o padrão de quantidade, como volume de produção, quantidade de estoque de matéria-prima, tá? De horas, né? Padrões de qualidade, como controle de qualidade de matéria-prima recebida, da produção, especificações de produto, etc. O padrão de tempo, como o tempo padrão para produzir um determinado produto, o tempo médio de estoque, né, de certa matéria-prima, tá? Então, a gente tem que quantificar esses tempos, né,
Então, a gente pode estabelecer um tempo padrão, né? Durante algum período, a gente pode estabelecer medida de tempo, né? Se faz uma série de, vamos supor, na parte de usinagem lá, a gente tem lá, esteja usinando eixos, sei lá, de 25 milímetros, né? Com 1 metro de comprimento. Quanto tempo leva para se usinar com todos os rasgos de chaveta, com ressaltos, com todos os detalhes que esse eixo necessita? Bom, aí se faz o tempo, né? Se mede um lote, faz um lote de 30 peças, um lote de 60 peças, né? Geralmente um lote de 30 já vai te dar uma ideia boa, né? Porque aí tu já pode ter um estudo estatístico em cima dele, pelo tamanho da amostra, né? Então, tu vai conseguir um tempo médio de produção. E esse vai ser o teu tempo padrão, né? Não quer dizer que tu vai ter sempre que produzir dentro daquilo ali, porque tu vai ter, no teu estudo estatístico daquele lote, né, um desvio padrão, ou seja, quanto que eu posso gastar a mais ou a menos para ficar dentro desse tempo médio. Tá? Então, assim vai se fazendo para cada peça que compõe a tua máquina, a gente ter um tempo médio de produção, inclusive da montagem final da máquina. Tá? E também tem que, dentro desse processo, né, a gente fazer uma medida do tempo médio que o estoque fica parado, né? Ou que ele fica parado no almoxarifado, ou que ele fica parado entre uma estação e outra, né? Porque ele já fica parado, de repente, numa prateleira, numa estante, esperando, ele foi produzido, o eixo foi produzido, ali, eu produzi um lote de 30 eixos, mas ainda não foi utilizado nenhum. Eu terminei de usinar às 11 horas da manhã, são 4 horas da tarde, e não foi utilizado nenhum. Então, isso aí está tendo o quê? Está tendo um erro de planejamento, porque não pode alguma coisa que vai ser utilizada em linha, em produção de linha, que terminou de usinar às 11 horas da manhã e 4 horas da tarde, ninguém ainda retirou da prateleira para ir adiante, né? Não pode uma peça ficar 5 horas parada numa peça que está em estoque. Ela está em estoque intermediário, mas é um estoque intermediário, e ela está parada ali, né? Então, a gente está com algum problema, algum gargalo, e isso tem que ser anotado, e é a obrigação do PCP, anotar esse tipo de tempo de caça parada em estoque, para que isso não ocorra, tá? Porque está havendo um desperdício, porque eu estou produzindo, mas não estou usando, né? A produção sempre tem que ser ajustada para que, no que terminou de usinar para o último eixo, ele já começa a ser utilizado na montagem de máquinas, tá? Para que não fique tempo parado em prateleira. Tá? Depois a gente tem os padrões de custo. São custo de produção, custo de venda, custo de estocagem. Tá? Esse tempo parado ele vai incidir no custo de estocagem. Tá? Peça parada, estocada, ela custa dinheiro para a indústria. Por quê? Porque peça parada em estoque paga imposto. Tá? Existe imposto, os impostos são a peça parada no estoque, ela se torna ativo da empresa. Ela se tornando ativo da empresa, tu vai pagar imposto sobre isso. Tá? Então, por isso que tem que se tomar cuidado para que as peças não fiquem muito tempo estocadas, mesmo que seja num estoque intermediário. Bueno. Na fase 2, que é a avaliação do desempenho, essa fase visa avaliar o que está sendo feito, monitoramento e acompanhamento do que está sendo feito. A fase 3, que é de comparação e desempenho, trata-se da comparação do desempenho com o padrão anteriormente definido. Então, eu montei um padrão e depois, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai comparando os tempos trabalhados com o tempo padrão, se ele está melhorando ou se ele está piorando. Tá? Então, essa é uma comparação de desempenho para a gente verificar, né, se há variação, se há falhas nesse desempenho que a gente propôs. A fase 4, que é a fase corretiva. Então, se tem algum problema, a gente tem que corrigir o desempenho para adequar dentro do padrão que a gente estipulou.
Tá? O quadro abaixo reúne os padrões de controle mais utilizados. Então, a gente tem padrões de quantidade, o volume de produção, nível de estoque, número de horas trabalhadas. Né? Padrões de qualidade, para volume de produção, a gente tem o controle da qualidade da matéria-prima, o controle da quantidade de produto acabado, tá? E especificação de produtos. Nos padrões de tempo, tem tempo padrão de produção, tempo médio de estocagem, né? E padrões de rendimento. Padrões de custo, custo de produção, custo de estocagem, custo de vendas. Ou seja, esse quadro resume, né, os últimos toques que a gente viu, os tópicos que a gente viu. Tá? Método de controle da produção, a gente vai ter um método de controle visual, que é o mais utilizado. Tá? Só o controle visual a gente já pode saber se tem algum defeito ou não, né? Dependendo do tipo de produto que a gente está se propondo a fazer. Aí, pequenas e médias empresas, o recurso visual é mais comum para avaliar cargas de máquinas e material. Tá? Muitas das vezes a gente faz o controle visual, né? A empresa faz as compras, né? Ó, chegou a chapa, né? Faz um controle visual, mais ou menos saber se está dentro da dimensão que foi especificada, se tem algum defeito visual, né? Isso tudo faz visualmente. Né? Claro que se tu tens um produto de maior, por exemplo, no caso do material que chegava para a construção das plataformas, né? Quando se chegava a matéria-prima ali, se fazia uma inspeção não somente visual, tinha inspeção visual, é a primeira inspeção que faz, mas depois vinham as outras inspeções para ver se havia algum problema, né, estrutural, né, da chaparia ou dos outros, né, materiais que eram utilizados na montagem da plataforma. Controle total, aí então é um controle mais abrangente, né, que envolve todos os itens para programar e confrontar, né, o realizado com o programado. Tá? Então, tudo que vai entrar tem que ser controlado, tem que ser inspecionado, né? Tem que fazer teste de funcionamento, né? Para ver se os motores funcionam, se tem, né? A máquina é complexa, então o nível de complexidade de tudo que tem ali tem que ser testado para para ser feito o controle. Deve ser prático para não tomar muito tempo, né? E também, né, não ter um custo muito elevado. O controle por amostragem é feito por meio de amostra e consiste em verificações sistemáticas ou ocasionais. Não é o mais utilizado, não é o mais recomendado o controle por amostragem, né? Porque pode, numa amostragem dessas, a gente, né, ter falhas de controle, porque de repente chega um lote e eu só testo peças boas, eu vou testar só peças boas do lote que chegar. Olha, chega um lote de 1.000 peças, eu faço, não, vou fazer por amostragem, vou fazer, então, uma amostragem de 10% do lote. Era 1.000 peças, vou testar 100. As 100 estavam ok. Sei lá, a peça 101, 102 tinha um defeito. Né? Poderia ter 5% de defeito, quer dizer, 5% em 1.000, poderia ter 50 peças com defeito, e quando eu peguei as 100 de amostragem, não peguei nenhuma com defeito. Tá? Então, pode ser um problema fazer o controle por amostragem. Tá? Hoje, a maioria das empresas fazem por controle total, ou seja, se verifica tudo, né, não se verifica por amostragem. É melhor verificar tudo, mesmo que o custo seja um pouquinho maior, mas ter a certeza de que não vai ter problema depois de insatisfação do cliente. Controle por exceção é feito sobre os desvios e falhas que ocorrem. Tá? Então, se ocorrer uma falha, é feito, o cara vai lá e faz o controle. Né? Isso também, né, não é muito mais utilizado isso. Assim, tudo está de acordo, não é controlado, mas somente que se desvia do padrão. Tá? Não é também um controle recomendado. O autocontrole trata-se de controle efetuado pelo próprio órgão executor. Tá? Isso aí é muito comum, principalmente na indústria automobilística, que cada setor ele fabrica o negócio e ele mesmo faz a verificação
da qualidade para ver se está dentro do que foi projetado, ele mesmo já dá o ok. Tá? Sua vantagem é a conscientização de cada área da ação corretiva. Tá? Então, cada área já sabe, né, por que está errando, onde está errando, por que está tendo problema. Né? Então, é bem mais utilizado essa parte de autocontrole. Tá? Então, e o tipo de controle de produção, né? O controle do plano de produção, controle das quantidades produzidas, controle dos estoques e controle das datas de término. Tá? Esses seriam os principais tipos de controle de produção. Tá? Dentro desse controle de produção, do plano de produção, a gente tem o índice de eficiência, tá? Que vai comparar, é uma relação entre as horas previstas com as horas trabalhadas. Tá? Se tu conseguir um índice igual a 1, quer dizer que tu está com sucesso. Né? Se tu tiver mais do que 1, tu está com problema. Né? Ou seja, aliás, menos que 1, porque as horas previstas, eu previ 2 horas de trabalho e trabalhei 4. Né? Então, eu estou com um índice de 0,5. Estou com um índice muito baixo. Tá? Coeficiente de utilização de mão de obra, que compara o número de obras, o número de horas aplicadas com o número total de horas. Tá? Então, quais foram as... Tá? Permite verificar a porcentagem de horas de mão de obra aplicada. Tá? Tá? Então, a mesma coisa, a gente vai, só que aqui é um controle pelo número de horas também. Né? O que a gente planejou e o que a gente utilizou. Se for 1, né? Ou seja, 100%, ok, tu está no sucesso. Se estiver abaixo de 100%, né? Tem que verificar o que houve de errado. Tá? Coeficiente de utilização de equipamento, né? É semelhante de mão de obra, só que as horas do equipamento, né? Quais foram as horas aplicadas, ou seja, o que eu usei do equipamento, com as horas totais do equipamento que estavam previstas. Tá? Então, é a mesma coisa. Se for 1, tu está no sucesso. Tá? Se tu tiver abaixo de 1, tu está na região de fracasso, ou seja, tu tem que fazer uma verificação do que está com problema. O coeficiente de tempo utilizado permite comparar o tempo previsto com o tempo gasto na execução do plano. Então, a gente tinha um tempo previsto e um tempo gasto. Tá? Quanto que eu gastei para fazer Então, eu previ que ia fazer em 1 hora, né? E gastei 1 hora, ok, está com índice 1, sucesso. Eu previ 1 hora, gastei 2 horas, vai dar 1/2, vai dar 0,5, ou seja, está com 50% só de índice de tempo utilizado. Então, está com um problema, tem que fazer o ajuste. Tá? Outros tipos de controle, o gráfico de Gantt, tá? Que é muito parecido com um gráfico de barra, tá? Para se fazer o acompanhamento da produção ou de montagem. Esses gráficos que são utilizados no planejamento podem ser usados no controle também, onde se tem planejamento, anota o seu executado, né? A comparação permite identificar a diferença. Tá? Então, a gente tem lá um planejado e um executado. Tá? É um gráfico de barras, né? Onde a gente vai, né? Posso fazer por quantidade de peças produzidas ou por tempo de prazo de entrega. Tá? Que é o mais utilizado, esse por tempo de prazo de entrega. Tá? Então, ele tem cada sessão porque passou, né? E a gente vai comparando com aquilo que foi planejado com aquilo que foi executado. Tá? O controle das quantidades produzidas, né? Que é um controle feito depois, né? Por isso que chama de a posteriori, né? Depois do término do processo, depois que se terminou, a gente se entregou o produto, vai fazer esse controle, né? Que é para poder medir esses índices, né? O índice das quantidades produzidas, o índice da quantidade, da utilização de matéria-prima, do cumprimento das ordens, né? Então, para fazer uma análise se foi bem executado, se não foi bem executado o projeto. Tá? É a mesma coisa, a gente também vai ter essas relações, né, do índice das quantidades produzidas, né, que compara as quantidades programadas com aquelas produzidas, né? O índice de quantidade, que
que é a relação entre o número de unidades efetuadas pelo número de unidades produzidas, tá? Ali já vai fazer vezes 100, já para dar em porcentagem, eu faço em fracionário, tá? O índice de utilização de matéria-prima, que vai ser uma relação entre a quantidade de matéria-prima prevista e a quantidade de matéria-prima realizada, tá? E o índice de cumprimento das ordens, né, que se compara as ordens cumpridas com as não cumpridas, tá? Então, são bem semelhantes aos outros. Também a gente tem, então, uma mensuração, a gente tem como, né, verificar, né, o quanto foi realizado. Então, aquela história, se der 1, é o teu sucesso, se der abaixo de 1, né, tu tens aí que verificar o que deve ser corrigido, tá? E claro que tu pode dar uma margem, né? Ah, se for 0,95, bom, tá dentro da minha margem, né, do meu índice. Meu índice pode variar, né, 5% a mais, 5% a menos, ou seja, então eu posso ter até o tempo previsto era, né, eu tinha tempo previsto para entregar tal produto em 10 dias, entreguei em 9. Opa, então eu passei do meu índice 1, eu estou com mais do que 1, meu índice vai estar com mais do que 1. Então, eu estou numa região de sucesso, estou dentro do... Né? Então, eu posso, dentro disso, pô, é a quarta vez que eu estou fazendo tal projeto, é a quarta vez que eu fico acima do previsto. Então, eu posso até rever, né, meu índice de previsão, né? E dizer, não, então, quer dizer que quando eu planejei, né, eu planejei para entregar em 10 dias, eu consigo entregar sempre em 8 ou 9 dias. Então, eu posso baixar esse meu índice para 10, posso baixar para 9, né, para ajustar também as previsões, que aí eu posso liberar um dia a mais, né, na liberação, para poder fazer outro projeto. Tá? O controle de estoque, também a gente vai fazer controle de estoque através de uma mensuração, né, que procura continuamente controlar os estoques durante o processo produtivo. Tá? O principal índice é a rotação dos estoques. Tá? Aí tem que verificar, né? Aí entra a parte do que o PCP tem que estar em contato com o financeiro, de que maneira, né, a legislação vai tributar o que está estocado. Né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, o tipo de tributação de estoque é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Né? Então, a primeira peça que entrar tem que ser a primeira peça a sair do estoque, né, na hora de tributar ela. Né? Porque no sistema americano, se não me engano, é o primeiro que entra, é o último que sai. É uma coisa assim. Eu não me lembro se é o EPS ou a PEPS. Tem um nome, tem uns nomes lá para o pessoal da área financeira. Não me lembro agora, mas como é que é feito isso? Tá? Então, o PCP tem que estar em acordo com o pessoal do financeiro para saber como é que é esse índice de rotação de estoque em função, né, de como que a legislação prevê a tributação dos estoques. Tá? Tá? Então, ali se for mais que 5%, o item girou mais uma vez em relação ao estoque médio, então tem um controle ali, tá? dos dados. E, por último, o controle da data de término, né, que se verifica se os prazos foram cumpridos. Né? Há uma infinidade de meios para se controlar isso. Né? Arquivo de fichas de entrega, arquivo de fichas de data de término. Né? Também se faz alguns gráficos de Gantt. A gente pode ter gráfico de Gantt também para fazer controle da data de término. Então, é uma das últimas características de fazer verificação sobre o processo de produção. Tá? Bom, então, com isso aqui a gente encerra, tá, essa parte de produção, então, controle de produção, certo? Então, tá. Deixa eu usar aqui.